Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito do sistema imunológico. Mas antes, vamos para aqueles nossos avisos. A questão aí, gente, de assistir a nossa aula pela TV, assistir a nossa aula também em tempo real, conversando conosco, através aí, pessoal, olha, vai lá, baixa aí vê aí o QR Code aí, Cleitinho, e vamos baixar o aplicativo e assistir a nossa aula e poder interagir conosco, gente. É através do aplicativo que vocês vão poder conversar conosco, através do chat, em tempo real. Então, diante aí dos dois, né, os dois QR Codes que estão sendo colocados na tela, vocês têm como baixar. Então, quem não baixou ainda, baixa aí o seu aplicativo, vê essa questão aí, gente, de como participar, não é, da nossa aula nesse momento ao vivo. É bem interessante. E vamos ver também essa questão além, não é, da TV e além do aplicativo, vocês vão poder rever essas aulas no YouTube. E através do YouTube, vocês vão poder, pessoal, conversar conosco aí no chat. Eu tenho respondido bastante chat em relação aí a algumas conversas. Até estou prestando atenção que tem alunos vendo aulas passadas. Então, dá uma olhadinha aí no seu chat também, coloca aí a sua mensagem, a sua pergunta, a sua contribuição, porque nós estamos atentos. Então, aí também, além de ter, né, tudo isso, a nossa escola oferecendo essa aula pela TV, pelo aplicativo e pelo YouTube, a nossa aula também mostrando o interesse que todos participem. Uma escola de fato inclusiva. E para isso, nós contamos aí com a nossa querida Keren, que está colocando aí, olha gente, todo o seu esforço, todo o seu conhecimento para essa nossa aula, através da língua brasileira de sinais. Então, todos podem participar e vamos lá. Mas nós temos também alguns avisos bem importantes. É a questão aí, pessoal, do mês de novembro, o Novembro Azul, que está encerrando, mas a gente continua falando que o cuidado em relação à diabetes e também ao câncer de próstata é o ano inteiro. E para isso eu vou chamar a professora Cláudia, que vai dar alguns recadinhos a respeito aí desse Novembro Azul. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, nesse clima que nós estamos aí de Novembro Azul, clima de Copa, então os cuidados que devemos ter, a questão do diabetes, a questão do câncer de próstata. Então, a prevenção é tudo, pessoal. Cuidado na alimentação, fazer exercícios físicos e também ir ao médico a qualquer sintoma. E olhe que o câncer de próstata, o sintoma dele é difícil de você distinguir. Quando ele vem dar sintomas, já está a fase bem afetada. Então, vamos fazer a prevenção. Realmente é uma campanha de conscientização e de prevenção para nos alertar, tá certo, pessoal? Então, vamos à nossa aula aí, que ela está recheada aí de coisas boas. Pois é, mas antes da aula, vamos falar um pouquinho, não é, a respeito da Copa, a Copa do Catar. E aí, eu estou trazendo para vocês algumas informações. Primeiro, né, a questão do mascote, aí o Sheik, e a questão também, né, daquele símbolo. Será que vocês já ouviram alguma informação a respeito dele? Pessoal, ele representa aí, olha, o lenço, que muito usado lá no Catar. E aí, ele vem nesse formato de 8. E esse 8 tem dois significados importantes. Um significado, né, é a questão aí do infinito, o símbolo do infinito. E também o 8 representando aí os 8 estádios que estão sendo apresentados. Veja que interessante. Mas aqui eu também tenho uma perguntinha, sugestão da nossa coordenadora Celi. Professora Isabel, fala lá para os alunos por quê. Acho que alguns alunos estão querendo saber por que essa Copa este ano está sendo no final do ano. Gente, é devido às altas temperaturas no mês de julho, que comumente, né, é o mês que ocorre as Copas. Mas aí a gente está trazendo essa informação que o Catar, as temperaturas são tão elevadas que seria impossível, tanto para os jogadores, como para também os torcedores estarem presentes. Então, por isso que foi modificado. Mas, a respeito ainda dessa Copa, eu tenho um recadinho que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. É a questão aí, gente, uma Copa segura, uma Copa com a questão aí da imunidade. Eu estou chamando a atenção a questão das vacinas. Vocês devem estar vendo essas informações nas redes sociais, né, nos canais de televisão.
enfim, está se falando também na vizinhança, no trabalho, essa questão aí da imunidade, não é? A questão de buscar a vacina. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que no nosso caso aqui, né, nós estamos sem usar máscara por conta da distância de uma para outra. Então, no caso, tanto da professora Cláudia, né, como de todos aqui, nós estamos distantes, estamos com mais de 2 metros aí de distância de uma para outra. Mas aqui vai o nosso recadinho. A questão aí, se vai aglomerar na casa de um amigo, na casa de um parente, é importante usar máscara, né? E se vai para a rua, depois de um gol, comemorar, também vamos de máscara. Nós estamos aqui na nossa escola usando máscara já. E já existem vários avisos falando a respeito da questão da máscara, né? A Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Rural, os aeroportos, já existe aí uma infinidade de lugares que já estão mostrando a importância da gente se cuidar em relação aí a essa volta que a gente não vai permitir, porque nós vamos estar seguros. E aí eu trouxe para a gente hoje, né, a questão da nossa bola, que está toda feliz com o primeiro resultado, feliz com o resultado de hoje, que a gente já está prevendo aí um excelente resultado. E aí a gente agora já está, né, passando a bola, eu já vou passar a bola aqui, olha, para os nossos jogadores, e a gente, por enquanto, vamos para a nossa aula. Mas sabendo que hoje nós temos um compromisso, né, da questão da torcida. Os jogadores precisam dessa energia, precisam dessa força que a gente vai dar através aí da nossa alegria, do nosso calor humano e de boas energias que nós vamos mandar para todos os jogadores que hoje nos representam. Não é isso, pessoal? Mas vamos conversar agora a respeito do nosso tema. E para falar do nosso tema, eu vou trazer um revendo. Essa questão aí do revendo, né? Eu vou buscar um conteúdo que nós já trabalhamos, que é o sistema cardiovascular. Vamos ler comigo? Observa bem esse texto, porque é importante rever para a gente poder entender esse assunto de hoje. Leiam comigo. Sistema cardiovascular é uma extensa rede de vasos sanguíneos que fornece oxigênio e nutrientes através do sangue para os tecidos e a retirada de resíduos para serem eliminados, com a participação da nossa bomba, o coração. Então, aqui a gente está vendo que o sistema cardiovascular, ele tem essa função, né? Através aí de distribuir o que foi coletado pelo oxigênio, pelo sistema respiratório, que foi o oxigênio, o que foi coletado pelo sistema digestório, né, que foram os nutrientes, e aí o sistema cardiovascular está aí distribuindo. E esse tema de hoje tem tudo a ver com essa distribuição. Mas vamos lá. Aí vem uma grande pergunta, a nossa situação, né, seria a nossa situação problema. Qual é o nosso questionamento de hoje? Como cada um dos nossos órgãos se defende de doenças e invasores? Então, nós sabemos que esses órgãos recebem, não é, essa questão aí, está chegando o oxigênio para o bom funcionamento, está chegando os nutrientes. Então, isso é o lado bom. Mas a gente sabe também que esses órgãos, eles muitas vezes são afetados através das doenças, através desses invasores. E a grande pergunta é, como é que eles se defendem? A gente está falando aqui de COP dizendo, não é? Chega algumas pessoas e me informam. O nosso grupo de defesa é muito bom. Então, a gente está precisando também aqui do nosso organismo. O grupo de ataque também é muito bom. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. A gente vai falar a respeito tanto da defesa como do ataque em relação aí ao nosso corpo. Então, para a gente falar de sistema de defesa, vamos saber como é que esse sistema é chamado. Ele pode ser chamado de sistema imune, de sistema imunitário ou sistema imunológico. Esses 3 temas é o que vai, não é, vamos dizer assim, nortear a nossa aula de hoje. E vejam como é importante a defesa do nosso corpo. Tão importante que a gente tenha um sistema especialmente para fazer isso. E aí, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente precisa saber logo o que é. O que é um sistema imunológico? E aí nós temos uma definição. Vamos ler comigo?
Sistema imunológico é um sistema responsável pela defesa do organismo e contra a ação de agentes patogênicos. Então, a gente está vendo aí que nós temos um sistema completo que vai, vamos dizer, permear todo o nosso corpo e ele é responsável aí, veja que interessante, ele é responsável em defender o nosso corpo, então ele é defesa, e também ele vai realizar algumas ações em relação aos agentes patogênicos, aqueles agentes que se entrar no nosso corpo vão nos causar mal, ok? Continuando. Agora a gente já sabe o que é um sistema imunológico, precisamos saber o que é um sistema, de que ele é formado, não é isso? Então, o que é que compõe o sistema imunológico? Mais uma vez, momento de leitura. Esse momento de leitura é bem importante para a gente, não é? Através da leitura, a gente poder entender esse bom funcionamento. Sistema imunológico é formado por um grupo de órgãos, linfóides, vários outros órgãos e tecidos, além de células e substâncias químicas. Então, nós temos aí um conjunto de órgãos responsáveis por essa defesa, por atacar esses agentes patogênicos. E esse sistema, ele é formado por vários órgãos, é formado por um grupo de tecidos, esses órgãos têm tecidos específicos, além das células e ainda mais. Existem substâncias químicas importantíssimas nesse funcionamento. Vejam que esses órgãos, eles vão produzir essas substâncias, Essas substâncias que vão atingir tanto a doença, como também a questão aí desses agentes patogênicos. Na continuação, quando a gente fala em agentes patogênicos, é muito importante a gente ter essas duas informações. A gente precisa, para estudar o sistema imunológico, saber a diferença entre um antígeno e um anticorpo. Por isso que eu trouxe em destaque essas duas informações. Então, antígenos, vamos lá comigo, gente, saber o que são antígenos. Eu sei que são palavras, bem diferentes do nosso cotidiano, mas a gente precisa entender o que é que eles fazem no nosso corpo, para a gente poder ficar seguro que esses ataques, a gente sabe que vem aí uma boa defesa. Antígenos são estruturas que podem estimular uma resposta imune. Que é isso? Ele pode estimular uma resposta a um corpo estranho. Na aula de hoje eu vou mostrar alguns esquemas, e nos esquemas eu vou mostrar a vocês como é que acontecem os ataques, como é que ocorre a questão de um ferimento, como é a defesa desse nosso corpo. E além de antígeno, nós vamos conhecer também anticorpos. São proteínas chamadas imunoglobulinas, produzidas por linfócitos altamente específicas. Então, essas imunoglobulinas, elas têm função específica para defender o nosso corpo de qualquer ataque. Vejam que são estruturas muito importantes e que fazem parte do nosso time de defesa, Vejam que interessante o nosso corpo tendo aí um grupo podendo ser atacado por um grupo de invasores, mas nós temos que contar com esse grupo de defesa. E o nosso grupo de defesa, muitas vezes, vai também aí atacar e tentar destruir aquele anticorpo, ou seja, aquilo que no nosso corpo poderá causar alguma doença. E aí, nós temos uma representação. Prestem atenção. Vamos fazer de conta que essa imagem aí está mostrando, olha, um invasor. Então, essa imagem vermelhinha seria um invasor. E o que é que vai acontecer? O anticorpo ele vai englobar. Quando ele engloba, ele pode liberar esse agente patogênico, essa bactéria, ele vai liberar de uma forma mais leve, ou seja, ela vai perder algumas de suas características, não vai causar tanto mal. E alguns deles podem chegar até mesmo a destruir. Então, isso é o que acontece dentro do nosso corpo quando somos invadidos por algum tipo de mal, ou seja, de alguma bactéria, de algum vírus. Continuando, a gente vai saber agora como é. A gente já sabe que o nosso corpo tem defesa, mas de onde vem essa defesa? O que é que nós temos, ou que nós recebemos na nossa vida, que vai garantir essa defesa? Olha aí, pessoal. Recebemos anticorpos durante a gestação e a amamentação e em contato com algumas doenças. Como assim, professora? No momento da gestação, que cada um de nós,
passamos por aquele processo dentro da barriga das nossas mães, nós recebemos aí um conjunto de substâncias através da alimentação que nos fortificaram e que são defesa para o que vem pela frente. Já vimos falando em outros meses a respeito da amamentação. E aí a amamentação como um verdadeiro medicamento que vai nos fortalecer. Além dos nutrientes que tem, ainda vai ter uma grande quantidade de anticorpos que nós vamos estar prontos para alguns invasores que podem acontecer. E uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, que algumas doenças, elas também funcionam assim. E aí eu coloquei para vocês aí o exemplo da catapora. Então, eles também, à medida que a gente já adquire, então, o nosso corpo, ele realiza algumas ações, alguns fenômenos que a gente fica resistente. Então, é dessa forma que nós recebemos anticorpos durante a nossa vida. Então, vai começar desde o período da gestação. Continuando. Quando a gente fala de defesa, é importante a gente dizer onde estão presentes, em que parte do nosso corpo. E aí, vocês vão ver, através dessa tabelinha, olha, agentes de defesa e a função. Primeiro, nós temos a pele. Impede a entrada de patógenos. Então, vejam aí que a nossa pele é como se fosse um escudo. Os pelos nasais, eles filtram também. Além de filtrar a poeira, vão filtrar também esses invasores. Então, a grande importância dos pelos. A questão dos cílios. Eles movem e retêm. Então, não permite que entre no nosso olho, na parte mais interna do nosso olho, esses invasores. Então, ele tem essa capacidade. Olha outra curiosidade bem interessante de defesa, que seriam a questão aí da lágrima e também a saliva. Então, os componentes químicos da lágrima e também da saliva, eles lubrificam e limpam. Então, veja a importância, como foi colocado no início, que existem órgãos, que existem tecidos, que existem células, mas que existem também substâncias químicas que são utilizadas no nosso corpo como agente de defesa. Secreção ácida. Essa pode até estar no nosso sistema digestório, que vai inibir o crescimento. Então, até os invasores conseguem entrar, mas ele não vai deixar que se desenvolva, que ocorra o crescimento. E também, na questão aí de suco gástrico, que destrói como verdadeiros agentes para matar esses patógenos. Então, nós temos aí um conjunto bem interessante no nosso corpo que vai nos dar essa defesa, vai dar essa proteção. Então, aí fica mais uma informação para a gente saber onde estão localizados. Não esquecendo que a pele seria o maior órgão de defesa aí, cobrindo o nosso corpo inteiro como verdadeiro escudo. Continuando, nós temos aqui um esquema, eu vou me aproximar dele para mostrar o que pode acontecer aí num processo inflamatório. Acompanhe aqui comigo. Então, aqui, olha, vamos fazer de conta, nesse esquema completo, que esse objeto pontiagudo, ele machucou, ele cortou a nossa pele. Olha o que vai acontecer. Micro-organismos patogênicos, então a gente vai ver que nesse corte, mesmo com o objeto limpo, até mesmo a questão do ar, vai conseguir aí entrar alguns micro-organismos patogênicos, causadores de doença. Na hora que eles entram, já ocorre no nosso corpo sinais químicos que tem invasor. E aí, os vasos sanguíneos vão ficar sabendo dessa informação. E na nossa pele existe uma grande quantidade de vasos bem próximos. E eles vão começar a liberar os neutrófilos para poder destruir. Então, é uma capacidade que esse tipo de célula tem de sair da corrente sanguínea e ir em direção ao ferimento, aonde vão estar presentes os micro-organismos patogênicos. E quando eles se aproximam, eles englobam e destroem. Então, nesse caso aqui, é como se fosse uma luta, a destruição daqueles agentes. Claro que se é uma luta, aí existem momentos que o nosso organismo consegue destruir todos. Tem momentos que aí, vamos dizer, é meio a meio, mas tem momentos também que o nosso organismo perde. Quando
não é, a questão aí dessa quantidade de células importante para a defesa, elas estão em pequena quantidade, quase inexistente para que ocorra essa ação. Então, aí vem a importância de uma alimentação bem nutritiva, que possa dar condições. E também a importância de estar sempre, né, fazendo aí um exame de sangue para ver como é que estão as células que compõem o nosso sangue, que cada uma tem importância dentro do bom funcionamento do nosso corpo. Então, essa seria a questão aí de vocês observarem um processo inflamatório. Mas ainda, eu tenho algo agora bem interessante para mostrar a vocês, que é uma simulação. Veja como eu estou querendo mostrar a vocês que o nosso corpo funciona. É uma simulação de imunidade. O nosso corpo é tão organizado que existem estruturas responsáveis por tudo. Vamos ver aqui. No número 1, eu tenho um conjunto de células que elas são capazes de visualizar os invasores, representados aqui no número 4. Então, a função deles é só essa, visualizou. Visualizou, eles mandam a mensagem logo para esse grupo 2. Esse grupo 2, né, vai imediatamente mandar uma mensagem também para esse grupo de ação, que é o grupo que vai tentar destruir todos esses invasores. É assim que acontece no nosso corpo. Então, claro que aqui eu fiz, né, uma simulação, faz de conta, para a gente entender, utilizando aí esses soldados, utilizando aqui, né, mostrando a vocês essa representação dos invasores. Mas agora eu quero mostrar a vocês o que acontece, né, diante de um ferimento. E eu trago para vocês algo real, né? Claro que eu sei que muitos de vocês se cuidam de não andar descalços, né, em lugares baldios, né, em aterros, em lugar onde tem lixo. Aqui é uma representação na praia, né, que a gente, na maioria das vezes, nós estamos descalço mesmo, sentir a questão da areia. E aqui vocês devem perceber, olha, a presença de um pedacinho de vidro. Isso deve ter sido alguém que não está, né, pensando no que pode acontecer. E estamos na campanha da Praia Limpa, não é? Então, esse período aí que algumas pessoas estão indo, seja você também a estimular, a fazer essa campanha da Praia Limpa. Mas vamos para o exemplo. Então, esse pezinho aqui foi machucado. Na hora que ele foi cortado, um grupo de invasores chegaram até a parte mais interna. Quando eles chegaram, eles logo se achavam, vão me dar bem aqui, se reproduziram em grande quantidade. Na hora que reproduziram, um conjunto de glóbulos brancos vieram para destruí-lo, ou neutralizar, para ele não ter mais a função de atacar. Então, esse conjunto veio. Na hora que esse conjunto, né, começa a atacar, a gente tem alguns sintomas. Vermelhidão, a dor, né, que aí já está mostrando que tem uma infecção. Na hora dessa infecção, que essa imagem aí já está aparecendo, né, a gente consegue ver, né, muitas vezes até o pé inchado, vem agora um conjunto de outro grupo de células chamados macrófagos, que tem um tempo de vida bem curto. Por quê? Porque ele, quando vem, ele desconhece, ele destrói todos, inclusive os glóbulos brancos. Então, ele vem, por isso que ele tem, no máximo, 2 horas de vida em ação. Pode demorar mais, né, na questão, mas quando ele começa em ação, o tempo dele é curto. Então, ele destrói. Na medida que ele destrói, nós já temos um outro grupo que fotografa esse tipo de invasor e vai levar lá para a parte de defesa do nosso corpo, onde existe uma grande concentração lá nos linfócitos. Vai mostrar quem era que invadiu, para que eles reconheçam, porque assim que chegar, vamos agir logo. Então, é assim, através desse ciclo, que o nosso corpo se prepara em relação aí à questão da defesa. Trouxe para vocês essa representação para a gente ver realmente como acontece. Mas vamos continuar. Agora nós temos aí a questão, não é? Como é que esses glóbulos brancos saem, professora? O que é que eles têm? Eles têm uma capacidade, gente. Imaginem na questão aí dos tubos, né? A questão aí da rede de água que entra na nossa casa. Se existisse uma substância que conseguisse sair do cano, é isso que acontece com eles. Eles se deformam e conseguem sair.
e quando sai, eles vão em busca de defender o nosso corpo. Então, glóbulos brancos, eles têm esse poder, né? Vamos dizer, é uma característica aí bem diferente das outras estruturas, das outras células que compõem o nosso sangue. Na continuação, a gente vê algumas funções do sistema imunológico. Então, primeiro a gente vê que ele reconhece os invasores, como eu coloquei ali naquela simulação dos soldadinhos, produz anticorpos, neutraliza os patógenos e muitas vezes mata as células infectadas. Então, aí algumas funções importantes do nosso sistema imunológico. Mas quando a gente fala em sistema imunológico, eu trouxe para vocês logo 3 questionamentos que fazem parte do nosso dia a dia. Primeiro, observe esse termômetro. O que indica esse número? Depois, o que a médica está procurando aí, né, no pescoço, próximo à orelha dessa menina? E por fim, né, de onde vem o pus? E aí nessa questão do pus eu quero chamar a atenção, né, que a pessoa que está fazendo essa limpeza, ela tem todo o conhecimento do que está fazendo, o objeto que está furando, como é que ela está apertando. Isso deve ser feito no postinho de saúde. Mas esse é o nosso questionamento. Mas vamos lá, vamos trazer resposta para cada um deles. Primeiro a gente vai à questão da febre. É considerado febre quando a temperatura é superior a 36 graus. Então, 38 graus. Lá naquele outro exemplo era 36, né? Então a gente diz assim, está em estado de febril. Então, vamos aí à questão de um diagnóstico preciso. Mas o que é a febre? É uma reação normal e fisiológica do organismo, que está produzindo substâncias para combater a invasão ou a infecção de um agente infeccioso. Então, a febre, gente, ela é bem-vinda, porque ela é um alerta. Ela está dizendo que tem alguma coisa errada. E muitas vezes é a partir da febre que a gente vai investigar, não é isso? E agora nós vamos ver a questão do pus. E aí eu estou trazendo um rostinho, né, que muitas vezes acho que é conhecido de vocês, né? A questão aí de algumas espinhas. Eu chamo a atenção para procurar também um postinho de saúde, e os médicos lá vão passar uma medicação e jamais a gente colocar qualquer medicação que o colega indicou, né, que alguém está indicando. Então, aí vai um alerta também. Então, o pus é uma secreção de cor amarelada ou amarelo esverdeado, frequentemente mal cheirosa, produzida em consequência de um processo de infecção bacteriana, e essa infecção é extracelular e constituída de glóbulos brancos em processo de degeneração, né? Aí a gente tem sangue, tem bactéria, tem proteína, tem elementos orgânicos. Então, é esse conjunto todo. A gente pode resumir dizendo que é o resultado de uma batalha, né? Ou uma batalha que foi bem sucedida ou não. Então, aí tem tudo isso. E a questão da íngua? Também acredito que muitos de vocês já perceberam, né? Não só atrás da orelha, debaixo do braço, na virilha. Pode acontecer. Também é bem-vinda, pessoal, porque também é um alerta, olha. É o aumento dos glândulos linfáticos, né, que geralmente acontece por alguma infecção ou inflamação da região em que surge. Então, aí também acredito que é aquilo que a médica estava procurando, está avisando que em alguma parte do nosso corpo tem infecção. E aí, o que é que nós temos mais? Existem outros, né, a questão aí, olha, de sistema imunológico, o sistema imune, através de vacina, de soro, de doenças, de antibióticos. Muitos são, né, vamos dizer assim, as nossas ajudas. A questão aí da vacina, eu vou chamar mais atenção em relação aí à Covid, quem não se vacinou, conversa aí com os familiares, vê quem são os novos, né, quem precisa, ou quem agora a campanha está chamando com atenção. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar uma notinha final para a gente, dizer quem é que está participando, e eu volto com as considerações finais. É isso aí, professora Isabel. Sabino já está participando aqui, está gostando da nossa aula. Professora Celi já deu o bom dia dela, professora Luciana, então estão todos aqui envolvidos. Esses são os que falaram alguma coisa, mas tem mais gente aí que não falou, professora. Eu já insisti aqui, mas nada. Mas aí vamos ver
se na próxima aula mais pessoas falam e dizem alguma coisa da nossa aula, não é isso, professora? Pois é. Na nossa aula, professora Cláudia, eu ainda vou falar um pouquinho a respeito de algumas informações sobre a questão de vacina, de soro, de antibiótico, mas hoje eu vou deixar esse recadinho para vocês. 4 dicas para melhorar a imunidade. A primeira, cuide bem de sua alimentação. Segundo, controle o seu estresse, durma bem, pratique atividade física. Aqui um recadinho para os adultos, né? Reduz o consumo de álcool. Então, essas dicas aí que eu coloquei, essas 4 são para todos nós, né? E uma aí em especial para os adultos. Então, vale a gente melhorar essa questão aí do nosso cuidado, do nosso olhar. E agora, a gente já está partindo, né? Lembrando que hoje, né? O jogo precisa da sua energia. Eu já estou aqui, olha, em clima de Copa, toda enfeitada, esperando aí o Brasil em campo com a nossa energia. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.